Através. Através, o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso 7º episódio do podcast Através, né? Um 7º episódio que na verdade vai continuar um pouco a conversa que a gente teve no nosso 6º episódio. Ele vem com o mesmo tema, que é a pesquisa em musicoterapia e a produção de conteúdos acadêmicos, a produção de conteúdos científicos, onde aqui agora a gente vai aprofundar um pouco mais essas questões, né? Olhando já para o cenário de pesquisa no Brasil, olhando para o cenário das instituições e os caminhos que esse pesquisador, musicoterapeuta, trilha nesse nosso país. Então, para você que está chegando agora, né, está acompanhando esse episódio aqui, ou não ouviu, ou não lembra de muita coisa do nosso último episódio, no episódio anterior a gente apresentou os nossos convidados, né? Fazendo um resumo novamente dessa apresentação, estamos conversando com Clara Piazeta, que é graduada em musicoterapia, docente no curso de musicoterapia na Unespar, né? Além de ser mestre em música, e tem como pesquisa a área de música em musicoterapia. O Igor Ortega é músico, musicoterapeuta, arte-terapeuta, doutor e mestre em saúde da criança e do adolescente, além de também ser professor na pós-graduação de musicoterapia. E tem como área de pesquisa o trabalho de musicoterapia com pacientes que têm implante coclear. Mauro Anastácio, também musicoterapeuta graduado, bacharel, mestre em ciências pelo programa de gerontologia da USP, professor na faculdade Sensupeg, no curso de pós-graduação, e segue pesquisando aí na área de gerontologia, o trabalho da musicoterapia com os pacientes idosos. E o Roger Carrer, musicoterapeuta graduado, músico, está cursando seu doutorado, está realizando seu doutorado em psicobiologia, trabalhando aí na área de pesquisa, a música, a integração sensorial e o desenvolvimento. Então, no episódio anterior, tivemos um texto de apresentação falando sobre toda a diversidade da área de pesquisa em musicoterapia, tanto num rigor mais formal, quanto a ampliação sobre a realização de pesquisas nas mais diversas áreas e os mais diversos métodos de realizar e publicar a sua pesquisa. Então, a gente segue a nossa conversa com uma pergunta do meu parceiro Gildásio Januário. Mas antes de passar para a próxima pergunta, eu acho que não dá para a gente continuar falando de pesquisa sem conectar também com o atual momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que nunca se falou tanto em pesquisa como neste ano daquilo que a gente tem vivido, né? Acho que o grande público, as pessoas também têm escutado falar bastante de pesquisa no sentido de, e aí, quando vai sair a vacina, né, no meio de toda essa insegurança que a gente vive? Não quero levar o nosso debate aqui para a questão política, mas acho que é importante a gente falar disso, porque a pesquisa ela passa pela política pública, né? E se não tem política pública, dificilmente a gente também consegue investir mais em pesquisa. E essa introdução que eu estou fazendo é para dizer, para perguntar para vocês, né? Pelo que eu estava anotando, vocês os quatro são de universidades públicas, né? Pesquisadores aí do Sul, coincidentemente Igor e Clara, Mauro e Roger aqui. Os sulistas, Clara. No Sudeste, né? Então, de faculdades públicas, né? E aí eu gostaria de fazer, na verdade, engatar duas perguntas aí para vocês. Quais os maiores desafios, né, da pesquisa científica hoje no Brasil? Qual que é o maior desafio fazer pesquisa hoje no Brasil, né, para vocês? E uma segunda que não está no nosso roteiro, e aí não vou deixar vocês em saia justa não, mas eu acho que é mais também para trocar um pouco dos perrengues que vocês também encontram ou têm encontrado no processo de fazer pesquisa. Acho que o Roger até chegou a comentar uma vez, estava numa conversa, e o Roger falando sobre a questão da estatística, e que daí tinha um programa, e o cara viajou e tinha que entregar, enfim. Vocês também contem um pouco desse outro lado também, que a gente depois só vê a pesquisa pronta, né? Gil, você está falando do programador do programa que eu utilizei na pesquisa, onde o software que a gente desenvolveu para minha pesquisa.
Mas como eu Isso. não sou programador, assim que e o programador é uma coisa que você pede para ele uma alteração no teu programa hoje, ele fala, tudo bem, te entrego dia 10 do mês que vem, porque tudo demora em informática. Só que eu precisava de um último ajuste para um banco de dados, quando eu te contei isso, porque o meu professor, o meu estatístico, meu amigo, colega, professor, ele me pediu para que o programa, para que ele soltasse um banco de dados diferente, porque eu teria uma medida mais legal e tal, para poder complementar minhas medidas. Só que quando terminou a eleição de 18, o resultado que a gente teve, o meu programador, que tem um filho com deficiência, com autismo, e ele sempre teve muita dificuldade com o filho dele para encontrar justamente tratamento público, né? E isso é muito importante que você colocou. A gente vem nas universidades públicas e eu tenho o maior orgulho disso, maior orgulho, porque embora a gente esteja sofrendo tanto ataque, mas a gente resiste, porque resistir é preciso e é bom e é maravilhoso e nos motiva essa resistência. O cara me ligou e falou: vou embora do Brasil, bicho, não vou ficar aqui. E em 2 meses ele foi embora. A eleição terminou em outubro, em dezembro ele estava na Espanha, fugiu do Brasil e falou: não fico mais aí. E eu perdi meu último banco de dados e o cara sumiu. E eu tive que me virar de outras maneiras e tal, mas foi um período em que aí você fala, pois é, mas o dinheiro, a grana da FAPESP, como é que eu justifico no projeto? Eu vou ter que fazer a prestação de contas desse dinheiro. Eu já falei aqui, né? Grandes dificuldades acontecem quando você tem, principalmente, verba patrocinada por uma agência de fomento, né? Então, são vários percalços que a gente enfrenta fazendo pesquisa. Engatando ainda, já que você começou falando sobre os perrengues, só complementa então essa pergunta no sentido dos desafios, né, que é fazer Assim, pesquisa hoje no Brasil, por favor. então, eu acho que um dos grandes desafios, pelo menos, eu acho que em universidade privada, eu não sei, mas eu tenho alguns colegas que são professores, pesquisadores de universidade privada, não sei, mas não se faz praticamente pesquisa mesmo com amostras representativas de população e tal. As pesquisas são mais direcionadas ao que eles precisam na universidade. A gente que faz pesquisa em universidade pública, pensando na reprodutibilidade dessa pesquisa para poder chegar num resultado mais para a população, eu até, da minha história, eu posso até dizer que eu fui agraciado com uma verba da FAPESP no nosso projeto de pesquisa. Então, posso dizer que até eu consegui transpor algumas dificuldades, porque eu também estou num programa, que o programa de psicobiologia começa por aí. O programa em que você está tem uma nota na CAPES. Essa nota da CAPES é importante, porque quando você pede uma verba para pesquisa no Brasil, se você tem a nota 7, que é a nota máxima da CAPES para um programa, você tem mais possibilidades de conseguir essa verba se o teu programa tem uma nota boa de avaliação na CAPES. Então, por uma questão de projeto e de tudo, a gente teve uma verba da FAPESP para a realização do projeto, e eu também sou bolsista da CAPES. Sem esse apoio financeiro, sem esse fomento à pesquisa, eu não poderia fazer a minha pesquisa, nem o doutorado. Não seria viável fazer. Então, uma das dificuldades que a gente tem é financiamento à pesquisa, principalmente a área de financiamento. Tem uma colega nossa na Unifesp que fez uma pesquisa com educação musical, eu não me lembro o nome dela, Viviane Louro. A Viviane Louro ela é musicista, educadora musical, pedagoga, fez um projeto enorme na Unifesp, envolvendo muitas crianças com autismo, com um departamento de música, ela criou e tudo. Então, se não fosse a verba, então eu acho que o financiamento à pesquisa é a dificuldade número 1, porque nós temos muitas dificuldades logísticas. Então, para a logística funcionar na pesquisa, a gente precisa de financiamento. E eu acho que o segundo ponto que eu diria assim, que é uma dificuldade bastante grande, é que a gente tem, e aí eu acho que os colegas também podem daí complementar e comentar, é a formação do pesquisador. Nós não temos formação para a pesquisa no Brasil. Nós saímos de uma universidade de várias áreas que trabalham com pesquisa sem a formação básica em pesquisa.
Isso a gente percebe na Unifesp, nos cursos de pós-graduação, no próprio curso de estatística. Nós não sabemos escrever, nem escrever. Nós não sabemos escrever, nós não sabemos colocar ideias no papel. E isso é uma lacuna enorme na pesquisa no Brasil. Nós não temos formação na graduação, nem para a escrita científica, quanto mais para a aplicação de métodos científicos. Então, eu consideraria que logística, verba e financiamento para pesquisa é o segundo ponto, digamos, e o primeiro ponto é uma formação básica do pesquisador, que deve começar lá com as brincadeiras da infância, na escola básica, na nossa aula de ciências, quando a gente brinca lá, brincava, pelo menos na minha época, de transformar água em sangue, com aquelas brincadeirinhas da ciência que a gente aprendia na escola básica. Então, acho que formação e financiamento. Gil. Quer falar, Igor? Não, pode falar. Não pode falar. Eu acho que o Roger pegou num ponto bem nevrálgico, assim, né? E eu me dei de presente, uma época da minha vida, passar um mês no Canadá, no mês mais frio do ano, eu odeio frio, mas como era um presente de aniversário, eu falei, eu acho que você está querendo ensinar alguma coisa para você mesmo. E aí eu pude visitar o laboratório da PRETS, visitei também a McGill. Maravilha. E a moça que estava fazendo o roteiro, né, guiado comigo, que eu agendei e tal, ela... Né, e tinha alguns pesquisadores lá do Brahms, lá, né, estudantes lá, e cada um tinha o seu próprio setting, né, seu próprio espaço com computador. Qualquer recurso, software, técnica, qualquer coisa para realizar uma pesquisa já estava ali. Eles só precisavam fazer a pesquisa. E no Brasil, a gente fica tentando resolver problemas para tentar fazer uma pesquisa. Então, é fato, tem algumas precariedades estruturais mesmo, né, para você ter um espaço, para você desenvolver até uma linha de raciocínio, né, de pensamento para buscar na sua busca, né, de investigação, assim. E o Brasil, a gente perde bastante tempo construindo muitas ferramentas, né, que poderiam já estar mais acessíveis na maneira de tecnologias, principalmente, né. E outro detalhe nessa questão de financiamento, ou na questão que envolve também a formação do pesquisador, aqui na universidade a gente não digo convidado, porque eles chegam a ser meio terroristas com o professor, que você participe da iniciação científica. Ok, vamos para a iniciação científica. Eu tive bolsistas da iniciação científica por muito tempo, 2 bolsistas e tal, até que a universidade começou a pensar como o CNPq pensa. Nossa universidade é muito nova, enquanto universidade, ela nasceu enquanto universidade em 2013, então ela é realmente muito nova. E esses diálogos, né, com essas empresas de fomento é recente também. Então, à medida que eles foram conversando mais com o CNPq e foram pensando como o CNPq pensa, a musicoterapia não chega nem perto a palavrinhas de musicoterapia, não soa lá. O que soa é artes. O CNPq tem artes, tem música, né? E dentro da divisão de recursos, pesquisa e tecnologia. Oi? Música? Tocar? Recreação? Vão se divertir? Na divisão dos recursos dentro da universidade, quando a gente coloca que a pesquisa é na área da saúde e faz um projeto que envolve dados mensuráveis, que envolve pesquisa quantitativa, você tem um pouco mais de condições